Olá, queridos alunos, bem-vindos ao nosso novo ambiente de aprendizagem. Nesse momento de distanciamento, cabe a nós, professores e alunos, agirmos com responsabilidade. A partir de agora e até quando for necessário, usaremos as ferramentas disponíveis no Google Classroom. É um desafio que vamos enfrentar juntos. Então, para iniciarmos a nossa primeira aula, nós vamos fazer uma revisão de conteúdos. Então, essa revisão ela vai estar baseada no texto 2 que nós estudamos em sala de aula. O texto 2, ele fala sobre o patrimônio, sobre a formação do patrimônio. Então, o patrimônio é o quê? É um conjunto de bens, direitos e obrigações avaliados em moeda e pertencentes a uma ou mais pessoas físicas ou a uma pessoa jurídica, utilizado na atividade econômica e social, com a finalidade lucrativa ou não. Ou seja, patrimônio é o conjunto de todos aqueles elementos que pertencem para você, enquanto pessoa física, ou para a empresa. Então, lembra que nós trabalhamos com essa questão? E eu perguntei, como é composto o seu patrimônio? Aí nós tivemos, cada um de vocês colocou, meu patrimônio é composto por esse ou aquele elemento. Para a empresa, nós também temos esses elementos que vão formar o patrimônio dela. E até esse momento aqui, nesse primeiro momento, que a gente está tendo contato com a contabilidade, com a questão do patrimônio, é composto por 3 elementos. Então, quais são esses elementos que vão compor o patrimônio das empresas? Bens, direitos e obrigações. Então, agora nós vamos rever o que seriam os bens, o que seriam os direitos e o que seriam as obrigações para a empresa. Então, temos aqui o primeiro elemento, bens. Que vem a ser bens? São todos os elementos que podem ser avaliados monetariamente e podem ser destinados para uso, troca ou venda. Então, o que vem ser avaliado monetariamente? Eu posso atribuir um valor. Quanto custa essa... Qual é o valor dessa máquina? Essa máquina, o valor dela, R$10.000, R$5.000. Qual é o valor da mesa? R$1.000, R$2.000. Então, os bens, eles possuem utilidade, pois são eles que satisfazem as necessidades de seus proprietários. Então, para que eu vou usar essa mesa? Qual é a utilidade da mesa para a empresa? Qual é a utilidade da máquina para a empresa? Aí nós temos o segundo elemento, que são os direitos. São todos os valores que uma empresa ou indivíduo tem a receber de terceiros. Para a empresa, terceiros são os clientes da empresa. E geralmente a conta que vai representar esse direito na contabilidade, ela vem seguida da expressão a receber. O terceiro elemento são as obrigações. Então, obrigações são todos os valores que a empresa tem a pagar a terceiros. No caso das obrigações, quem seriam esses terceiros? Os terceiros seriam os fornecedores, os funcionários, governos, bancos. Então, para quem a empresa deve? Ela deve o salário para o funcionário. Então, essa obrigação ela é uma obrigação que ela deve para terceiros. As contas que representam as obrigações, elas podem vir seguidas de duas expressões, a pagar e a recolher. E aqui tem um detalhe importante, você não pode confundir o a receber do direito com o a recolher da obrigação. A receber é direito, a recolher é obrigação. A recolher significa que a empresa tem a pagar, que ela deve. Então, nós temos que a contabilidade ela é composta por elementos
e valores. Então, para indicar esses elementos nas demonstrações contábeis, cada um deles é caracterizado por um nome. A esse nome, nós vamos atribuir a classificação de contas. Então, quando eu falo a conta, então é o elemento, tá? Na contabilidade, esse elemento ele recebe o nome de conta. Agora nós vamos ver alguns exemplos de contas patrimoniais. Nós estamos falando em bens, direitos e obrigações. Esses três elementos, eles compõem o conjunto das contas patrimoniais. Então vamos lá. Olha, no grupo bens, o dinheiro, o elemento dinheiro, ele é representado pela conta caixa. Então, toda vez que no exemplo, no exercício, tiver assim, por exemplo, pagamento da conta de água em dinheiro, então, o que você vai usar? Você vai usar a conta caixa. Dinheiro em conta corrente bancária. Esse elemento é representado pela conta bancos, conta movimento. Balcão, vitrines, prateleiras, representado pela conta móveis e utensílios. Agora, exemplo de direitos. O elemento, um direito proveniente de vendas a prazo, a conta que vai representar essa venda a prazo na contabilidade é duplicatas a receber. Um direito proveniente de empréstimos concedidos, na contabilidade, a conta que vai representar esse elemento é títulos a receber. E o terceiro grupo, que é o grupo das obrigações. Uma obrigação proveniente da compra a prazo, ela vai ser representada pela conta fornecedores ou pela conta duplicatas a pagar. Uma obrigação proveniente de impostos devidos pela empresa é representado pela conta impostos a recolher, como, por exemplo, vai vir assim, ICMS a recolher, Fundo de Garantia a recolher. Uma obrigação proveniente de empréstimos obtidos pela empresa vai ser representado pelas contas títulos a pagar ou empréstimos bancários, ou pode ainda ter empréstimos a pagar, também faz parte aqui desse grupo. Muito bem, revisto os três itens que compõem o patrimônio, aí nós passamos a representar esse patrimônio graficamente. Então, como que eu represento o patrimônio graficamente? Eu vou representar ele num gráfico em formato de T, onde a gente já começa a definir alguns itens. O primeiro item que é definido é a divisão em ativo e a divisão em passivo. E aí nós temos, no grupo do ativo, nós temos os elementos que representam bens e os elementos que representam direitos. Então, no grupo do ativo, eu tenho bens e eu tenho direitos. Os bens e direitos são elementos positivos. No grupo do passivo, eu vou ter as obrigações. As obrigações são elementos negativos. Então, na representação gráfica do patrimônio, eu vou elaborar ela num gráfico em formato de T. Eu tenho do lado esquerdo o grupo do ativo com bens e direitos. Os bens e direitos são elementos positivos. Do lado direito, eu tenho o passivo. No grupo do passivo, eu vou relacionar todas as obrigações, todas as dívidas da empresa.
E as obrigações, elas são elementos negativos. Mas, além das contas patrimoniais, nós temos também as contas de resultado. As contas de resultado, elas também circulam dentro da empresa. E aí vamos ver quais são esses grupos que vão representar as contas de resultado. O primeiro grupo é o grupo da receita. O que é receita? É entrada de recursos financeiros na empresa, geralmente proveniente da venda de bens ou serviços. Uma característica da receita é produzir recursos que, se forem maiores que as despesas, gerarão o lucro da empresa. Então, por isso que quando mais à frente nós formos estudar as demonstrações financeiras, a gente vai observar o seguinte, quanto maior for a receita ou a venda da empresa, a possibilidade dela obter um lucro satisfatório é bem grande. Aí, como exemplo de receita, nós temos a venda de bens, venda de serviços, descontos obtidos, juros recebidos. Desconto obtido acontece quando? Quando a empresa ela vai pagar uma duplicata e ela paga, vamos supor assim, antecipadamente e pelo pagamento antecipado ela tem um desconto. Juros recebidos. Juros recebidos acontece quando? Quando o cliente atrasa no pagamento do que é devido, e aí a empresa vai cobrar juros pelo atraso. Também pertence para o grupo das contas de resultado as contas de despesa. Então, a despesa ela é caracterizada pelo consumo de bens ou serviços, ou ainda pela saída de recursos financeiros sem aumento do patrimônio. As despesas ocorrem a todo momento e são comuns na empresa, muito comuns. Como exemplo, nós temos água, luz, telefone, propaganda de publicidade, combustível, aluguel, descontos concedidos, comissões de funcionários e tantas outras despesas que vão acontecendo no dia a dia. A empresa precisa comprar café, precisa comprar copo. Então, isso aí é considerado como sendo despesa. Bom, então chegamos ao final da nossa primeira aula online, onde foi feita uma revisão dos conteúdos básicos em relação ao patrimônio, à sua composição, também em relação às contas de resultado. Esses conteúdos estão nos textos 2 e 2A, que foram trabalhados em sala. Também estará disponível na plataforma um exercício para que vocês relembrem essa classificação dos elementos patrimoniais e de resultado. Até!